Grupo 1 apresenta os integrantes e manda ver. Boa sorte, boa apresentação a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Pepe, sou do 5º semestre. Aqui temos o Igor, que é do 3º semestre. O Felipe, que está escondidinho aqui, que é do 3º semestre também. Vim para cá, Felipe, só para se apresentar. Bianca, que é do 7º. Luca e Vitor, que são do 1º semestre, estão começando agora. E o pessoal da noite não pôde vir porque trabalha e não conseguiu ter a liberação para estar aqui presente. Bom, a nossa proposta é um plano estratégico e não um projeto urbano. E o que a gente entende de plano estratégico é algo que antecede e que amplia a ideia de um projeto urbano, né? Vem muito antes de um projeto urbano. Isso porque nas nossas pesquisas, a gente, e também a partir daquela apresentação que vocês fizeram naquele dia, depois na visita também que a gente fez por último, e nesse meio tempo a gente fez várias pesquisas também na prefeitura, no site da prefeitura de Cubatão. E a gente chegou à conclusão que a gente precisava apresentar aqui uma proposta que seria mais para um plano estratégico de integração, principalmente, e atrelado à arborização e à requalificação. E, nesse caso, seria uma integração entre os bolsões, naturalmente, mas não só, e principalmente entre os bolsões e o que há de externo, as externalidades, ou seja, o parque ao norte e o Jardim Casqueiro ao sul. Então a gente entende, e a gente tem ali um diagrama, está muito pequenininho, mas é um diagrama que mostra essa integração ali. O Igor mostra isso, exatamente. Essa integração mostra justamente o Bolsão no meio, o Jardim Casqueiro ao sul e o Parque Cotia-Pará ao norte. E por que o Parque Cotia-Pará? Vocês em Cubatão têm algumas preciosidades. Uma delas é o Parque Cotia-Pará, que eu não sei se está desativado ou está ativado, assim, que a gente levantou que não estaria ativado. Independente de estar ou não ativado, ele é uma preciosidade para vocês, porque vocês têm... A gente encontrou no site da prefeitura um plano de manejo de mais de 300 páginas, que faz um levantamento maravilhoso, atualizado em 2021, da fauna, da flora, e vocês têm 2 sítios arqueológicos ali primorosos, né, do Sambaquis, né? O Sambaqui 1, que é mais próximo ali dos equipamentos de entrada do parque, e o Sambaqui 2, que é ao sul e que se consegue acessar a partir do Jardim Nova República, né? Pelo menos pelo que mostra ali o plano de manejo. O Sambaqui 2, ele é o 3º maior do mundo, com 20 metros de altura. A gente, quando visitou, a gente conseguiu ver, é um morro, parece um morro, mas na verdade é um sambaqui, já coberto de vegetação, e aquilo é uma riqueza enorme. Então, é por isso que, quando a gente fala plano de estratégico, a gente está querendo dizer várias relações de negociação, inclusive, entre a prefeitura e os diversos órgãos, entidades e tudo mais. No caso aqui, por exemplo, a reativação do parque ecológico, para que a gente consiga, nessa integração ao norte, fomentar essa economia local mesmo, dos moradores. E aí depois a Bianca vai comentar um pouquinho da questão ali do DEC, que tem uma função fundamental ali. A gente também encontrou na pesquisa na Secretaria de Turismo um PDF que mostrava os diversos equipamentos de turismo, e um deles é super importante para essa ideia, que seria o turismo náutico, mangues e rios, né, ou rios e mangues. Não sei também se está ativado, mas seria o caso de reativar se for o caso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Rio Santana, que é um rio muito largo, muito ancho nesse caso, nesse ponto, e que mereceria uma atenção maior. A gente tem, nesse caso, então, uma proposta, pelo menos, é envolver 4 tipos de turismo. O ecoturismo, naturalmente, o turismo científico, por conta dessa questão dos sítios arqueológicos, o turismo pedagógico, e aí, lógico, a participação das escolas e tal, não só as escolas de Cubatão, mas de toda a região e muito mais, assim, porque há um apelo, me parece, muito interessante.
e o turismo contemplativo, naturalmente, que é o turismo um pouco mais conhecido, né? Para essa questão do turismo científico, a gente está propondo aqui nessa parte do Bolsão 9, ao lado daquelas duas escolas irmãs, ali um centro de pesquisa voltado para o mangue, para estudos no mangue, os manguezais, mas a gente pensou também, a gente ali sugere que haja uma possibilidade de um centro de pesquisa aliado com o que a gente chama... Em Santo André existe o Sabino. O Sabino é uma escola, parque tecnológico muito conhecido e fomenta o turismo científico e pedagógico ali, né? Só que aqui a proposta seria mais voltada para os manguezais e tudo mais, essa importância nesse sentido, tá? Eu acho que aí... a Bianca agora vai falar um pouquinho do deck que unifica esses três bolsões. Como na apresentação de vocês falaram da bela paisagem que a gente tem, a gente já foi em busca de algo que contemplasse essa paisagem e ao mesmo tempo servisse tanto para comércio, tanto como conexão, porque tanto que aqui na maquete a gente aqui tem um portinho já existente. Então a ideia é que toda a extensão desse deck também sirva como passagem de saída de barquinhos, para que a gente pudesse chegar assim aqui ao Parque Ecológico, como a gente pretende. E aí, como comércio, a gente pensou em instalações de containers, aí tanto que, como identidade visual do local, a gente pensou em todos serem vermelhos, porque tanto aqui no nosso centro de pesquisa, que também é todo feito de madeira, por causa da questão da sustentabilidade, a gente também fez como se fosse vermelho, para sim manter toda uma linguagem aqui de Cubatão, dessa região de Cubatão. Então, esses containers, eles seriam administrados pelas próprias pessoas do local, os próprios moradores, eles poderiam chegar para fazer os comércios. E aqui a gente tem os mirantes, que são não muito altos, eles são apenas 2 metros, mas ainda assim são mirantes, porque as pessoas podem ficar aqui e aproveitar a paisagem. Temos aqui no meio playgrounds, e a extensão inteira aqui são de containers. A gente tem entradas aqui pelo céu, que aqui mesmo já tem uma entrada de terra, então a gente utilizaria ela. E aqui já existe um parque que a gente poderia utilizar também. E é isso. Essa é a proposta do deck. E agora a gente vai falar sobre a integração que a gente criou aqui. Bom, para falar um pouco mais sobre essa integração dos 3 bolsões e também do Jardim Casqueiro, a gente fez principalmente um suspenso aqui, um viaduto, para passagem de ciclovia, pedestre e carros aqui, para fazer uma ligação com o Jardim Casqueiro. Promovendo ainda também, falando dessa parte que o Pepe falou sobre as negociações da prefeitura com elementos privados, aqui no SESI a gente tem um muro nessa parte aqui, que ele meio que exclui o SESI dessa parte de integração com os bolsões. E essa é uma das propostas que seria da prefeitura, para uma negociação com o SESI para a remoção desses muros, para fazer uma possível ligação entre os bolsões e o Jardim Casqueiro, junto também com esse viaduto. Outra parte dessa integração dos 3 bolsões que a gente utilizou foram as ciclovias e ciclofaixas da região, para a região, que também não serviria só apenas como uma parte de locomoção, mas também de turismo, pegando aqui nas partes verdes, tendo passagens aqui com acesso para o deck principal. E também, além das ciclovias, a gente propôs áreas com pontos de ônibus e também bicicletários, para quando tiver durante o passeio ou durante sua locomoção, você ter espaços para guardar sua bicicleta, para descer em algum ponto ou coisa do tipo, que são esses pontos amarelos aqui. Os pontos rosas são novos pontos de ônibus e bicicletários, e vermelhos apenas bicicletários propostos, né?
E também essa ligação com o Jardim Casqueiro se deve à parte que tem uma UBS, uma UPA, a um 600 próximo metros. aí, a 600 metros. Se for direto, né? Se for direto. Sem ter Que ela não, pelo que a gente percebeu, não tem um acesso rápido a essa área. Eles teriam que dar uma certa volta para chegar lá. E esse viaduto também ajudaria nessa ligação, né? E em questão de arborização, quando a gente bate o olho aqui na área dos bolsões, a gente percebe que a arborização ela tá só em volta, né, nessas áreas. E o que a gente propôs? Eu não sei se vocês conhecem a ciclovia da Marechal Maré, em Praia Grande. Ela é uma ciclovia que ela é bem arborizada, que a gente propôs nessas áreas principais, centrais aqui, com arborização, um canteiro central, com ciclovia e arborização, nessas áreas que são mais propícias a essas zonas de calor intenso, que vai ajudar nessa resfriação da área e também evitar com que ocorram problemas como a ilha de calor na região, né? E é basicamente isso dessa parte das integrações. Alguém do grupo quer fazer alguma consideração final? Então é isso mesmo. Essa A gente tem dois planos estratégicos que são subordinados à da integração, que é o de arborização e requalificação, né? Então, boa parte a gente já adiantou no caso da requalificação. Acho que uma questão delicada, mas interessante de pontuar, é a possibilidade das HIS terem uma requalificação no sentido de estudo sobre ventilação cruzada, iluminação natural e tal, que vem a partir das assistências técnicas, das artes, né? São a possibilidade também de fazer um estudo, porque a gente sentiu, assim, não sei, pelo menos do lado de fora, a gente não pôde entrar nos apartamentos, mas a gente percebe que há uma necessidade nesse sentido. Então, basicamente é isso.